Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o incêndio na casa dos Philpott. Tenho a sensação de que este vídeo provavelmente será muito longo. Tenho pesquisado este caso nos últimos 2 meses, mais ou menos. Mas tive que adiar devido às muitas colaborações que fiz como parte do mês de colaboração do verão do crime verdadeiro que agora acabou, o que é realmente triste. Sim, tenho feito muitas colaborações, então a maior parte do meu tempo tem sido dedicada a elas, tendo que adiar este caso cada vez mais, mas finalmente estou compartilhando com você hoje. Eu queria cobrir este caso desde que comecei a fazer vídeos de crimes reais neste canal, e não creio que outro youtuber de crimes reais tenha abordado este caso, mas me corrija se eu estiver errada. Eu realmente me recordo deste caso ocorrendo. Isso aconteceu em 2012 e eu me lembro disso estar em todas as notícias na época, e essa é uma das razões pelas quais eu queria cobrir isso, porque eu vi este caso se desenrolar e por isso eu me lembro tão vividamente. Eu só quero dar a vocês um rápido aviso. Hoje vamos falar sobre a morte de 6 crianças, então como sempre, se isso é algo que você é muito sensível, eu não recomendo assistir a este vídeo. Quero deixar claro que meu objetivo com esses vídeos nunca é ofender ou chatear pessoas envolvidas neste caso. Todas as informações deste vídeo foram de várias fontes online, como artigos e documentários, então peço desculpas se algo estiver incorreto ou se deixei de mencionar algo importante para o caso. Como sempre, por favor, me informe nos comentários. Dito isso, peço desculpas pela longa introdução. Vamos direto ao assunto de hoje. Às 3h46 da madrugada do dia 11 de maio de 2012, os serviços de emergência receberam uma ligação de Mairead Philpott. Mairead estava freneticamente dizendo ao operador do 999 que sua casa e de seu marido na Victory Road, número 18, Allerton em Derby, na Inglaterra, estava pegando fogo e seus 6 filhos estavam presos dentro. Dois irmãos, Darren e Jamie Butler, que moravam ao lado da casa em chamas, já estavam no local quando os serviços de emergência chegaram, pois Jamie acordou com o cheiro da fumaça. Jamie acordou sentindo o cheiro de fumaça, como eu disse, e olhou pela janela e viu o que ele descreveu como uma chama de 1 metro de altura saindo da porta da frente da casa geminada de Mick e da invasão de Philpott. Então, Jamie acordou seu irmão Darren, e imediatamente os dois correram para 18, tentando entrar na casa, depois que Marie disse que seus 6 filhos estavam presos no andar de cima. Quando olhei pela janela e vi o fogo na porta, foi instantâneo. Eu segui em frente, disse que a casa estava pegando fogo. Pensei que nossa casa estava pegando fogo, mas ele disse que era a casa do Mick. Tínhamos que tirar as crianças de lá, pois elas iriam. Então com isso meu irmão se foi. A casa neste ponto estava absolutamente engolida por chamas e uma espessa fumaça preta. No entanto, Darren e Jamie estavam determinados a tentar tirar essas crianças da casa. Jamie subiu em cima do trailer que estava ao lado da casa para tentar acessar uma janela no andar de cima, e ele realmente conseguiu entrar na casa, mas infelizmente ele simplesmente não conseguiu entrar em nenhum dos quartos das crianças. Havia apenas muita fumaça e ele descreveu como colocar a boca sobre o escapamento de um carro e respirar. Foi assim que tóxicos eram os gases. Mick Philpott, o pai de 5 das crianças que estavam dentro da casa, aparentemente fez esforços para tentar entrar na casa e salvar seus filhos usando uma escada. Mas principalmente Darren e Jamie Butler se lembram de Mick e Mairead Philpott, os pais dessas crianças dentro da casa, apenas parados do lado de fora no jardim assistindo a casa queimar. 4 minutos após Mairead ligar para o serviço de emergência 999, eles chegaram e exigiram que Darren e Jamie Butler parassem de tentar entrar na casa. Era extremamente perigoso Darren e Jamie continuarem tentando entrar na casa, pois não tinham equipamento de proteção e as temperaturas internas haviam atingido 500 graus. Quando os bombeiros finalmente conseguiram entrar na casa, no andar de cima da propriedade, eles entraram no primeiro quarto e encontraram a primeira das 6 crianças, Jade Philpott, que tinha 10 anos de idade.
Jade foi retirada da casa e colocada na calçada, onde paramédicos tentaram desesperadamente reanimá-la. Um a um, seus irmãos também foram retirados da casa. John, que tinha 9 anos, Jack, que tinha 7, Jesse, que tinha 6 e Jaden, que tinha 5 anos de idade. O último a ser resgatado da casa foi o irmão mais velho dos 6, Dwayne, de 13 anos. Os 6 filhos foram levados ao Hospital Royal Derby, mas infelizmente era tarde demais para salvar Jade, John, Jack, Jesse e Jaden. Os médicos fizeram tentativas desesperadas para tentar reanimá-los, mas eles inalaram muita fumaça e foram declarados mortos logo após a chegada. Dwayne, de 13 anos, era o único sobrevivente, porém estava em estado crítico e foi transferido para o Hospital Infantil de Birmingham, onde seus amigos e família, incluindo seus pais Mick e Mairead Philpott, estavam ao seu lado. Então, no dia seguinte, a polícia começou a investigar a casa porque, obviamente, eles precisavam descobrir qual era a causa desse incêndio. E foi rapidamente determinado que o incêndio começou dentro da porta da frente da casa, no pé da escada. Uma vez que o carpete do térreo e as telhas de poliestireno do teto pegaram fogo, a fumaça se tornou venenosa. E porque o incêndio começou no pé da escada, a fumaça tóxica teria chegado muito rapidamente aos quartos das crianças no andar de cima, matando-as em minutos. Por causa de onde o incêndio começou, no pé da escada, e o fato de o fogo ter se espalhado pela escada, na prática, cortou qualquer rota de saída para as crianças. Então, essencialmente, qualquer pessoa lá em cima estava presa e não havia como sair. Uma vez que entraram na casa, eles foram recebidos por uma parede muito espessa de fumaça preta. Mal podiam ver a mão na frente do rosto. A fumaça tinha atingido o teto no primeiro andar e desceu quase até ao nível do chão. Neste ponto, a temperatura também subia. Enquanto especialistas foram chamados para tentar determinar a causa real do incêndio, a polícia decidiu trazer um cão farejador especialmente treinado, e este cão farejador realmente descobriu vestígios de gasolina no pé da escada. Os testes forenses concluíram que alguém usou gasolina deliberadamente para iniciar o incêndio, despejando-a pela caixa de correio e jogando um fósforo. O que parecia ser um trágico acidente se transformou rapidamente em uma investigação de homicídio. A Rua da Vitória, número 18, foi incendiada intencionalmente, resultando na morte de 6 crianças. Próximo à Rua da Vitória, detetives acharam um galão de gasolina descartado e uma luva, posteriormente levados para testes forenses como possíveis evidências. Com a investigação de assassinato em andamento, os detetives começaram a investigar pessoas que tinham rancor ou eram conhecidas como inimigas de Mick e Mairead Philpott. E no mesmo dia do incêndio, a polícia fez 2 prisões. Eles primeiro prenderam uma mulher chamada Lisa Willis, que na verdade era uma ex-amante de Mick Philpott e mãe de 4 de seus filhos. A identidade da Lisa é protegida, então não tenho foto dela para lhe mostrar. Lisa Willis era na verdade a ex-amante de Mick Philpott, e ela se mudou para a casa de Mick e Mairead em 2002 quando tinha apenas 16 anos. Então, Mick Philpott tinha uma esposa, Mairead, e ele também tinha uma amante, Lisa. E Lisa foi, na verdade, madrinha no casamento de Mick e Mairead em 2003, apesar do fato de que tanto Mairead quanto Lisa estavam dormindo com Mick. Os arranjos de moradia dentro da casa eram bem incomuns. Mick dormia em uma caravana fora da propriedade, ao lado da propriedade, e Lisa e Mairead se revezavam todas as noites dormindo na caravana com Mick. Elas se revezavam todas as noites. Uma noite, a esposa de Mick, Mairead, dormia com ele na caravana e na noite seguinte sua amante Lisa o fazia. E eventualmente Lisa viria a ser mãe de 4 de seus filhos. No entanto, em fevereiro de 2012, apenas alguns meses antes do incêndio, Lisa decidiu deixar esse relacionamento e sair de casa levando seus 4 filhos com ela. Isso resultou em uma batalha pela custódia entre Lisa e Mick, e no dia do incêndio, tanto Lisa quanto Mick deveriam comparecer a uma audiência judicial pré-agendada para discutir a residência de seus filhos. Desde que Lisa deixou a casa e decidiu que não queria mais ser amante de Mick, o relacionamento entre Mick e Lisa não era bom. Eles nem conseguiam ser civilizados. Mick estava tão irritado com Lisa por ela ter ido embora e ele estava absolutamente determinado a obter a guarda total dos 4 filhos que teve com Lisa. E então, por causa dessa situação e do fato de que o incêndio aconteceu no mesmo dia em que a audiência no tribunal deveria ocorrer, a polícia ficou realmente desconfiada de Lisa e pensou que talvez ela tivesse algo a ver com o início do incêndio. Então, como eu disse, Lisa foi presa no mesmo dia do incêndio e foi levada para interrogatório, e seu cunhado Ian também foi preso naquele dia.
Porém, os dois foram soltos rapidamente sem acusações. Não sei por que a polícia concluiu tão rápido que Lisa e Ian não tinham relação com o incêndio. Suponho que eles tinham álibis muito sólidos. No mesmo dia, foram realizados exames pós-morte nas crianças que determinaram que a causa da morte das crianças foi por inalação excessiva de fumaça e, como eu disse anteriormente, foi rapidamente determinado que, uma vez que a fumaça tóxica havia chegado ao andar de cima nos quartos das crianças, as crianças teriam sido deixadas inconscientes em minutos. Enquanto isso, Duane, de 13 anos, único sobrevivente do incêndio, lutava por sua vida no hospital, dependendo de uma máquina de suporte vital. No entanto, infelizmente, 3 dias após o incêndio, no dia 14 de maio de 2012, Duane morreu durante a noite, tornando-se a 6ª vítima do incêndio e, como você pode imaginar, todos na comunidade inteira se sentiram tão tristes e chateados e sentiram muito pelos Philpotts. Eles acabaram de perder 6 de seus filhos de uma maneira tão trágica e as pessoas queriam fazer tudo o que podiam para tentar ajudá-los. As pessoas doaram dinheiro, doaram comida, roupas, oraram por eles. Todos apenas queriam fazer qualquer coisa que pudessem para tornar este momento extremamente difícil um pouco mais fácil para os Philpotts. No entanto, logo as pessoas notaram comportamentos estranhos do casal, especialmente de Mick Philpotts. Mick simplesmente não parecia ser um homem que acabara de perder 6 filhos em um incêndio. Obviamente todos lidam com o luto de muitas maneiras diferentes, mas havia algo sobre Mick, algo sobre o comportamento de Mick que simplesmente não estava bem com as pessoas. As notícias sobre o incêndio que matou tragicamente 6 crianças se espalharam rapidamente por toda a mídia. Mick Philpott parecia realmente gostar da atenção que isso lhe trouxe, pois estava em todas as notícias e todos estavam falando sobre o ocorrido. Apesar do fato de que 6 de seus filhos acabaram de morrer de uma maneira tão horrível, Mick parecia realmente gostar da atenção que isso estava lhe trazendo. Também de acordo com uma fonte que li, enquanto Duane, de 13 anos, lutava pela vida no hospital, Mick nem mesmo queria realmente ir vê-lo. Ele não estava realmente incomodado em ir ver seu enteado que estava lutando pela vida no hospital. Foi só quando as pessoas ao seu redor estavam dizendo "Mick, você precisa ir vê-lo", que ele finalmente foi, e como eu disse, nessa época as pessoas estavam doando comida, dinheiro, roupas, apenas qualquer coisa que pudessem para os Philpotts. E um supermercado local na área realmente se aproximou de Mick e disse: "Venha ao nosso supermercado, você pode ter quantas roupas gratuitas quiser", porque obviamente todas as roupas de Mick teriam sido perdidas no incêndio. No entanto, Mick Philpott na verdade disse não, ele não queria as roupas deste supermercado porque ele não gostava do tipo de roupas que eles tinham, ele não queria usá-las. O homem teria perdido todas as suas roupas em um terrível incêndio, portanto aceitaria de bom grado qualquer roupa gratuita que conseguisse. E em segundo lugar, 6 de seus filhos acabaram de morrer. Então por que ele se importa com o tipo de roupas que está usando? Mick disse ao supermercado que não queria as roupas deles porque não gostava do tipo de roupas que eles tinham. Porque ele se preocupa com as roupas que está usando quando 6 de seus filhos acabaram de falecer? Não compreendo. Mick também foi ouvido se gabando de quanto dinheiro ele havia ganho, porque, como eu disse antes, as pessoas estavam dando dinheiro a ele, estavam doando dinheiro para os Philpotts, e ele estava adorando isso, ele estava se gabando de quanto dinheiro as pessoas haviam doado para ele. Era tão estranho. Todos, inclusive a polícia, achavam o comportamento de Mick tão estranho, e não era o tipo de comportamento que você esperaria ver de um pai em luto. O comportamento era simplesmente estranho, a maneira como ele estava agindo, e eu comecei a ter minhas suspeitas de estar indo ao centro da cidade para comprar roupas. E é isso, sabe? Eu não conseguiria funcionar se fosse eu não iria querer levantar de manhã. A polícia começou a suspeitar de Mick e Myred, e 4 dias após o incêndio, no dia 15 de maio de 2012, a polícia decidiu grampear o quarto do Premier Inn onde eles estavam, para ver se falariam sobre o incêndio. E então, no dia seguinte, 16 de maio de 2012, Mick e Myred realmente realizaram uma coletiva de imprensa, e essa coletiva de imprensa é uma das partes mais importantes deste caso. É muito estranho e desconfortável assistir ao comportamento de Mick e Marie, que é muito suspeito nesta coletiva de imprensa. Colocarei alguns clipes agora para que você veja primeiro. Primeiramente, eu quero agradecer meus 3 filhos mais velhos, porque eles nos ajudaram a lidar com o que está acontecendo. E então tem um jovem chamado Daniel Stevenson, que tentou entrar na casa, assim como eu, o Joe do outro lado da rua, então o mordomo acima de nós. E claro, aos pobres bombeiros, a polícia, as ambulâncias, os médicos, as enfermeiras, todos.
que tentaram ajudar a salvar nossos filhos e não conseguiram. Vamos dar 1 minuto a ele. Digo que não consigo expressar o suficiente a polícia, a brigada de incêndio e os serviços de ambulância, porque o que sentimos, esses pobres senhores da brigada de incêndio viram o que estamos vendo e meu coração vai para eles, porque não é apenas como está, e eles também, todo mundo é... Coisa que eu pediria é, por favor, deixem minha família em paz. Se você tem alguma pergunta ou qualquer coisa, por favor, não venha até mim ou minha família. Por favor, vá à polícia. Porque o que está acontecendo no momento, você está atrapalhando o que esses oficiais estão tentando fazer. Então, por favor, eu imploro, nos deixe em paz e nos deixe... Tudo que peço é que tentem estar em paz e quietos. Obrigado. Então, você deve ter visto alguns clipes da coletiva de imprensa e algumas coisas aconteceram nesta conferência que eu e todos os outros, incluindo a polícia, achamos muito estranho e suspeito. Ok, então, em primeiro lugar, no início da coletiva de imprensa, Mick Philpott basicamente agradece a todos que ele quer agradecer pelos seus esforços em tentar ajudar a salvar seus filhos, como os bombeiros, os médicos, etc. Ele também agradece aos seus filhos mais velhos, à polícia, à comunidade, o que é bom. É bom agradecer a essas pessoas pelo que fizeram. No entanto, para mim, literalmente soou como se ele estivesse dando um discurso no Oscar. Na verdade, tenho aqui uma citação de um dos oficiais envolvidos com o assistente dos Philpott, o chefe de polícia Steve Correll, que estava na conferência com os Philpott, e ele disse sobre o discurso de Mick, era como assistir a um ator interpretando um papel. Foi uma farsa, na minha opinião. Na coletiva de imprensa, a polícia notou que Mick e Myriad pareciam estar chorando e soluçando. No entanto, se você olhar de perto, nenhum deles está realmente produzindo lágrimas. Os olhos deles estão secos, assim como os lenços que usam para enxugar as lágrimas. Eu entendo que as pessoas lidam com a dor de maneiras diferentes, mas por que fingir estar chorando se você não está? Tanto Mick quanto Myriad baixaram muito a cabeça na coletiva de imprensa, especialmente Myriad, indicando que não queriam olhar diretamente para as câmeras, provavelmente por não estarem realmente chorando. E outro ponto interessante que li em um artigo foi que especialistas em linguagem corporal notaram que Mick Philpott tinha a testa estática durante toda a coletiva de imprensa. Essencialmente, eles estão dizendo que as rugas na testa do Mick não se alteram, permanecendo estáticas, como se ele tivesse aplicado botox. De acordo com especialistas em linguagem corporal, a reação dela ao expressar luto e tristeza não é normal, embora eu não tenha certeza do motivo ou da ciência por trás disso. Eu me encontrei com ambos em uma sala privada, obviamente para informá-los, e ele parecia entrar de maneira muito jovial, realmente. Uma maneira muito jovial, como se fosse algum tipo de jogo, parecia. E claro, os bombeiros, a polícia, as ambulâncias, os médicos e as enfermeiras. Não parecia haver aquele nível genuíno de tristeza e a natureza angustiada de como as pessoas se sentem quando perdem um ente querido. Mas uma das coisas mais suspeitas nesta coletiva de imprensa, uma das coisas que todos acharam tão estranho, foi o fato de que nem Mick ou Myriad mencionaram as pessoas que começaram o incêndio. Obviamente, neste ponto, todos sabiam que o incêndio foi iniciado deliberadamente. Alguém havia ateado fogo à casa deles, matando 6 de seus filhos, mas Mick ou Myriad não mencionaram isso uma vez sequer. Por que Mick e Myriad nem sequer uma vez imploraram ao público nesta coletiva de imprensa para ajudá-los a encontrar as pessoas que começaram o incêndio? Certamente esse era o ponto principal da coletiva de imprensa, implorar ao público para ajudá-los a encontrar as pessoas que mataram seus filhos, não para agradecer as pessoas. Então a polícia pensou que talvez eles não mencionaram as pessoas que começaram o incêndio porque sabiam quem o iniciou em primeiro lugar. As primeiras coisas que deveriam sair da sua boca deveriam ser: por favor, nos ajude. Alguém sabe de algo. Nunca foi mencionado nenhuma vez. Se fosse eu estaria implorando. Por favor, me ajude. Alguém sabe de algo. Não houve um apelo sincero para que essas informações chegassem, para descobrir quem matou meus filhos. Isso simplesmente não aconteceu. Então tomei uma decisão precoce de tirá-los da sala. Eu estava um pouco atrás quando passei por algumas portas duplas no corredor que levava à sala que estávamos usando. Encontrei-o desmaiado no chão, surpreendentemente
Só posso descrever isso realmente como sendo infantil e semelhante a uma criança fingindo desmaio ou fingindo doença e brincando no chão, e em questão de provavelmente 10 a 20 segundos, ele estava de volta em seus pés e na sala rindo e brincando como estava antes. Dias depois, Darren e Jamie Butler, vizinhos que tentavam desesperadamente resgatar as crianças durante o incêndio, foram à polícia e expressaram preocupações sobre o comportamento de Mick e Mairead naquela noite. Obviamente, como eu disse no início do vídeo, Darren e Jamie Butler estavam desesperadamente tentando tirar essas crianças da casa para resgatá-las, enquanto Mick e Mairead, os pais dessas crianças, não estavam realmente fazendo nada. Darren e Jamie estavam arriscando suas próprias vidas para tentar salvar os filhos de outra pessoa, e os pais dessas crianças não estavam fazendo nada. Eles apenas ficaram do lado de fora assistindo a casa pegar fogo. E, obviamente, isso não é um comportamento normal que você esperaria ver de dois pais que agiam e afirmavam estar tão desolados na coletiva de imprensa onde falavam sobre seus 6 filhos. Apesar de tudo, a polícia não pôde realmente agir. Eles não puderam prender os Philpotts por falta de provas. Neste ponto, era apenas suspeita, então não puderam prendê-los. Mas então, em 29 de maio de 2012, a polícia obteve evidências que sugeriam que Mick e Mairead sabiam mais sobre o incêndio do que aparentavam. Então, se você se lembra, como eu disse anteriormente, alguns dias após o incêndio, a polícia decidiu começar a grampear o quarto de hotel de Mick e Mairead, apenas para ver se eles falariam sobre o incêndio, e quando a polícia começou a ouvir essas gravações, eles podiam ouvir Mick dizendo coisas para Mairead como certifique-se de manter a história e também eles não vão encontrar nenhuma evidência. Vão. Acreditamos que em certo momento ele disse: "Eu não quis fazer isso na minha vida." E também disse a ela: "Eu estava mantendo a história porque se você me quiser, vou falar sobre isso." A polícia agora tinha evidências suficientes para afirmar que Mick e Marie sabiam mais sobre o incêndio do que estavam revelando e que talvez estivessem envolvidos na morte de seus 6 filhos. No dia 29 de maio de 2012, Mick Philpott, de 55 anos, e Mairead Philpott, de 31 anos, foram presos sob suspeita de assassinato de seus 6 filhos. Então, antes de prosseguir com o caso em si, eu só quero contar um pouco sobre o histórico dos Philpott, particularmente do Mick. Michael Philpott, conhecido como Mick por amigos e família, nasceu em 1956 em Derby, Inglaterra. Não encontrei muita informação online sobre a infância do Mick, mas sei que quando adolescente ele se alistou no exército. Quando Mick tinha 19 anos, em 1976 conheceu King Hill, de 15 anos. Na época, Mick era descrito como barulhento, extrovertido, arrogante e cheio de si. Era muito confiante ao falar com garotas, o que para a maioria delas era uma qualidade atraente. E logo o Mick de 19 anos começou um relacionamento com a King Hill de 15 anos e esse relacionamento se tornou sério muito rapidamente e tudo estava bem para Mick e Kim por um tempo. No entanto, logo no início do relacionamento, Kim começou a notar um comportamento realmente controlador por parte do Mick. Mick ficou muito paranoico de que Kim estava o traindo com outros homens, e então ele frequentemente faltava ao trabalho e simplesmente desaparecia do exército para apenas observar Kim e ficar de olho em Kim e saber o que ela estava fazendo a cada hora de cada dia, e não demorou muito para que essas tendências controladoras começassem a se tornar violentas. Eu costumava ter que estar em casa por volta das 8 e eu estava um pouco atrasada e estava descendo a colina para chegar à nossa casa e cerca de 2 portas abaixo ele pulou e queria saber onde eu tinha estado e tudo mais, e eu disse a ele onde eu tinha estado e ele me chamou de mentirosa e que eu estava o traindo, e essa foi a primeira vez que ele me bateu e foi meio que um tapa no rosto, e ele sempre começava a chorar depois disso, dizendo que estava arrependido, que nunca aconteceria novamente para não terminar com ele e tudo mais. Não conte ao meu pai. Kim estava absolutamente aterrorizada com Mick Philpott. Ele estava se tornando cada vez mais agressivo, cada vez mais violento e costumava ameaçá-la se ela o deixasse, e Kim estava apenas nesta situação horrível onde ela não sabia o que fazer. Ela estava aterrorizada com este homem e queria deixá-lo. Ela não queria estar com ele, mas estava com muito medo, e a violência não seria apenas em casa. Mick seria violento e agressivo com ela em público, na frente das pessoas. Certa vez, Mick e Kim estavam com amigos em um pub local. Mick se aproximou de Kim e pediu para ela ser sua parceira de sinuca, pois queria jogar uma partida em dupla com ela. Kim não queria jogar sinuca, ela conversava com sua amiga.
Ela estava confortável conversando com sua amiga e não queria jogar, como eu disse. Mas, como você pode imaginar, o fato de sua namorada dizer não para ele deixou Mick muito bravo. Então ele se levantou, pegou a ponta de seu taco de sinuca e bateu na cabeça de Kim em público. Inacreditavelmente, ninguém no pub sequer disse algo ou tentou defender Kim, apenas assistiram enquanto Mick a espancava. Kim sofreu nariz quebrado, dedos quebrados, hematomas, marcas de mordida e muitos outros ferimentos causados por Mick ao longo dos anos. Ele costumava me socar no rosto. Ele quebrava meu osso da bochecha, quebrava meu nariz. Eu tive marcas de mordida nas bochechas. Quando ele ficava muito bravo, dobrava meus dedos para trás até quebrá-los. Em 1978, após 2 anos neste relacionamento abusivo, Kim não aguentou mais e decidiu deixar Mick. Mas, como você pode imaginar, Mick não aceitou bem o término e decidiu se vingar de Kim. Alguns dias após o término, Mick ligou para Kim pedindo que ela devolvesse seus discos de música que estavam na casa dela. Ela levou os discos para ele, porém, ao entregá-los, ele alegou que não estavam completos. Mas Kim foi persistente, ela disse, não, esses são todos os discos que você deixou na minha casa. E então Mick Philpott se inclinou para Kim e sussurrou em seu ouvido que isso não acabou. No dia seguinte, em 4 de julho de 1978, Mick Philpott invadiu a casa onde Kim morava com os pais. Mick invadiu a casa de Kim depois que ele esperou o pai dela sair do trabalho por volta da meia-noite. Obviamente, neste ponto, como eu disse, era por volta da meia-noite quando Mick invadiu, então Kim e sua mãe, Shirley, estavam dormindo na casa e enquanto elas dormiam, Mick apenas sentou na sala de estar delas por um tempo. Ele roubou algum dinheiro da bolsa de Kim e então pegou uma faca que pertencia ao pai de Kim. Mick então começou a esfaquear Kim no peito com essa faca. Kim mesma desde então veio a público e disse que não se lembra muito do ataque. No entanto, ela diz que inicialmente pensou que Mick estava apenas socando-a no peito. E, após ouvir o grito de Kim, sua mãe Shirley entrou no quarto e começou a tentar tirar Mick de cima de sua filha, mas então Mick voltou sua atenção para ela. A mãe de Kim começou a correr escada abaixo para fugir de Mick. No entanto, ele a alcançou e começou a esfaqueá-la também. Mick Philpott esfaqueou a mãe de Kim, Shirley, 11 vezes antes de voltar ao quarto de Kim para continuar o ataque a ela, e quando voltou ao quarto de Kim, Mick a esfaqueou novamente, mas desta vez cortando tão fundo que ele realmente abriu o estômago de Kim e a partir daí Kim não conseguiu se lembrar de mais nada sobre o ataque. Ele o esfaqueou apenas 11 vezes, principalmente nas costas, e ele tinha uma onde ele a esfaqueou no externo e a cicatriz dela vai daí por todo o caminho por baixo e depois pelas costas. Ele me esfaqueou 27 vezes e depois tentou, obviamente o longo, tentou me eviscerar. Aparentemente eu estava completamente rasgado. Eles perfuraram ambos os pulmões, meu fígado, meus rins, minha bexiga, meu intestino. Os vizinhos ouviram Kim e Shelley gritando e eles chamaram 999 e quando os paramédicos chegaram, Mick Philpott estava sentado nas escadas ainda segurando a faca ensanguentada e, arrepiantemente, quando os paramédicos entraram, Mick começou a rir e disse a eles que não se incomodassem, ela já era, eu fiz um bom trabalho nela. Kim e sua mãe foram levadas imediatamente para o hospital. No caminho na ambulância, Kim chegou a morrer 2 vezes. No entanto, incrivelmente, os paramédicos conseguiram reanimá-la e ela sobreviveu ao ataque. Kim foi esfaqueada um total de 27 vezes, Mick perfurou ambos os seus pulmões, seu fígado, seus rins, sua bexiga, seu intestino e ela teve que passar um total de 4 meses no hospital. Mick Philpott foi preso imediatamente e acusado de tentativa de assassinato de Kim e de lesão corporal grave na mãe dela, Shirley. E em dezembro de 1978, Mick Philpott foi considerado culpado de ambas as acusações e foi condenado a 7 anos e meio pelo assassinato tentado e a mais 5 anos por lesão corporal grave. No entanto, Mick foi libertado da prisão após cumprir apenas 3 anos e 2 meses de sua sentença de 12 anos, o que eu acho simplesmente insano. Ele cumpriu 3 anos e 2 meses por tentativa de assassinato e lesão corporal grave. 3 anos e 2 meses de uma sentença de 12 anos. Após ser libertado da prisão, Mick Philpott conheceu Pamela Lomax, com quem se casou em 1986. Ele teve 3 filhos com Pamela, 2 filhos e uma filha. Como esperado, Mick logo se tornou abusivo e violento com Pamela, do mesmo modo que era com Kim.
Pamela também temia muito deixá-lo, odiava estar casada com esse homem, mas não sabia o que fazer. Ela tinha muito medo de deixá-lo, como mencionei. Pamela rezava para que Mick seguisse em frente com outra pessoa, assim ela não precisaria terminar o relacionamento nem estar mais com ele. E ele seguiu em frente com outra pessoa, no entanto, desta vez com uma menina de 14 anos chamada Heather Kehoe. Quando 14 anos e 37 começaram a namorar, ele era 23 anos mais velho que ela. No 16º aniversário de Heather, Mick a convenceu a fugir de casa e ir morar com ele, e ela logo deu à luz a 2 de seus filhos, ambos filhos que nasceram em rápida sucessão um do outro. Heather, como eu disse, teve 2 meninos, no entanto, Mick queria uma filha e costumava bater em Heather por não lhe dar isso. Philpott queria que Heather tivesse mais filhos, no entanto, ela não concebeu novamente. E Heather mais tarde veio a dizer que Mick costumava encorajar seus 2 jovens filhos a serem violentos com a mãe, Heather. Mas o relacionamento entre Mick e Heather logo terminou e em 1991, Philpott recebeu uma liberação condicional de 2 anos por agressão, causando danos corporais reais por dar uma cabeçada em um colega. E então, após sua libertação da prisão, Mick conheceu Myred Duffy, de 19 anos, quando ele tinha 44 anos, no ano 2000. Mick sempre preferia mulheres mais jovens, principalmente adolescentes, provavelmente porque ele pensava que poderia controlá-las mais facilmente devido à pouca idade. Myred era mãe solteira quando conheceu Mick e tinha um filho, Duane, que era de um relacionamento abusivo anterior, e Duane foi infelizmente uma das crianças que morreu no incêndio. Para ser honesta, Myred se mudou rapidamente para a casa de Mick e então, em 2001, Mick conheceu sua amante Lisa Willis, que se mudou para a casa do casal em 2002. Mas então eu fui vê-lo um dia de surpresa e Lisa estava lá e eu perguntei quem é essa. Ele disse que essa é minha nova namorada, Mick. Eu disse, mas você tem a Maraid? Ele disse, não, eu tenho 2. Como eu disse antes, Mick e Maraid se casaram em 2003 e Lisa, a amante de Mick, foi uma das madrinhas no casamento deles. Embora Lisa e Myred estivessem compartilhando Mick, ambas diziam estar felizes com a situação. Porém, muitos acreditavam que elas apenas temiam enfrentá-lo e, por medo, deixavam-no fazer o que queria. Como mencionado, os arranjos para dormir mudavam todas as noites, alternando entre Lisa e Myred na caravana com Mick. Mick tinha uma caravana ao lado de casa onde dormia todas as noites, primeiro com a esposa e depois com a amante. Agora, normalmente, se essa caravana estiver balançando, você pode não bater à porta, porque isso é muito íntimo. E, como você pode ver, esta é uma bela cama king size. É aqui que a ação acontece, se é que você me entende. Não vou falar muito sobre isso, mas sim, uma noite eu terei a Marad aqui, e na próxima noite eu terei a Lisa aqui. Eu costumava dizer para Lisa e Myriad, eu não sei como vocês conseguem viver assim. O que vocês estão fazendo é nojento, mas elas costumavam rir um pouco disso. Mick simplesmente não tinha nenhum respeito pelas mulheres. Ele via a mulher em sua vida como sua propriedade, e elas estavam lá para o benefício dele e ele escolhia quando as queria. E mesmo que este homem já tivesse uma esposa e uma amante, ele admitia abertamente que gostava de flertar com outras mulheres. Mesmo na presença da esposa e amante, ele admitia flertar com outras mulheres. Eu digo, você nasce com um pau entre as pernas, não apenas para urinar, então eu vou usá-lo. Então, digamos, por exemplo, eu saí e havia uma bela jovem senhora e ela me deu o sinal para avançar e eu sabia que ela queria. Eu aceitaria porque no fim do dia sou um homem quente e determinado. Não vou recusar, nem sei se minha esposa está ouvindo. Nós íamos beber quase todo final de semana. Ele se divertia e fazia piadas. Se houvesse uma mulher lá que ele gostasse, ele não pensaria 2 vezes antes de paquerá-la, mesmo que Lisa ou Myred estivessem lá. Myred tinha um trabalho de limpeza em um hospital local e, pelo que todos diziam, ela realmente gostava deste trabalho. No entanto, havia especulações de que Mick frequentemente era violento com Myred e Lisa e, obviamente, isso não seria surpreendente, dado seu histórico anterior de abuso contra mulheres. Havia ocasiões em que Myriad aparecia no trabalho com hematomas no rosto e seus amigos também notavam esses hematomas. Mas, sempre que alguém questionava esses hematomas em Myriad, ela simplesmente os explicava, dizendo que havia sido assaltada ou atacada a caminho da garagem ou coisas pequenas assim. Contudo, a maioria acreditava que os hematomas eram de Mick.
Logo, tanto Myred quanto Lisa começaram a engravidar de Mick Philpott, e chegou a um ponto em que havia 11 crianças morando na casa na 18 Victory Road, uma casa de 3 quartos do Conselho Municipal. Então, morando nesta casa estavam os 6 filhos de Myred, 5 dos quais eram de Mick e os 5 filhos de Lisa, 4 dos quais eram de Mick. Devido ao grande número de crianças, a família recebia um valor significativo em benefícios de assistência à criança do governo, que ia diretamente para Mick. Sinto muito por interromper o caso, mas só quero avisar a vocês que tem uma mosca voando por esta sala. Tentei tirá-lo, mas não está saindo. Peço desculpas se vocês conseguem ouvir isso no microfone e o zumbido ao redor. Espero que não consigam ouvir. Como mencionei, Mick controlava todas as finanças e o dinheiro. Myred e Lisa não tinham poder de decisão sobre os gastos. Elas tinham que implorar a Mick por dinheiro se quisessem comprar algo para si mesmas. A família sobrevivia basicamente de benefícios. Mick não trabalhava. Myred teve um emprego de limpeza por um curto período, mas eu não acho que durou. Eu não acredito que Lisa trabalhava, porque com tantos filhos ela precisava estar em casa. A família basicamente vivia de benefícios. No Reino Unido, os pais podem solicitar os benefícios de assistência à criança. Não tenho certeza de como funciona em outros países. Então, basicamente, se você é um pai ou mãe que fica em casa, se você não está trabalhando porque tem que ficar em casa e cuidar dos seus filhos, você tem direito a algum dinheiro do governo para ajudar a alimentar e vestir seu filho. E, obviamente, quanto mais filhos você tem, mais dinheiro você tem direito. E Mick Philpott usou isso a seu favor. Seus filhos eram sua fonte de renda e o motivo pelo qual ele não precisava trabalhar fora. O objetivo de Mick era continuar tendo filhos porque, como eu disse, quanto mais filhos você tem, mais dinheiro você tem direito. E em 2006, Mick foi fortemente criticado pela mídia e pelo público quando descobriram que esse homem não sairia para conseguir um emprego. Ele estava vivendo de benefícios e também solicitava uma casa de conselho maior para seus filhos, sua esposa e sua amante. Só quero deixar claro aqui que eu não estou julgando 100% quem recebe benefícios. Minha família recebe benefícios há anos, minha mãe recebeu benefícios quando eu e meus irmãos estávamos crescendo, e eu não estou julgando 100% quem tem direito e recebe benefícios, e acho que qualquer pessoa que tenha direito a algum dinheiro do governo deve pegá-lo 100%, eles têm direito a isso. O que estou julgando não são os benefícios, mas o fato de que Mick Philpott continuaria tendo filhos apenas para ganhar dinheiro com eles. Na minha opinião e de muitos outros, ele não teve filhos porque queria mais filhos, mas porque eles eram seu ganha-pão, e a razão pela qual não precisava trabalhar. Em 2006, Mick Philpott foi muito criticado pela mídia tabloide ao solicitar uma casa-conselho maior. Ele decidiu a vida que queria sem trabalhar. Acontecesse o que acontecesse, ele não iria trabalhar. Ele elaborou um sistema pelo qual poderia viver às custas do resto de nós, desde que houvesse crianças suficientes e indivíduos na casa trazendo benefícios. Isso era o resumo de tudo. Apesar do fato de Mick ter um passado abusivo, muitas pessoas ao seu redor disseram que ele nunca foi violento com seus filhos. As pessoas achavam que ele realmente amava seus filhos. Eles nunca o viram ser abusivo com nenhum deles ou algo do tipo. As pessoas apenas diziam em geral que as crianças eram bem cuidadas, pareciam felizes e Mick nesse aspecto era meio que um bom pai. E logo a imprensa revelou que tanto Myred quanto Lisa estavam grávidas ao mesmo tempo e deveriam dar à luz em março de 2007. Também, em 2007, Mick apareceu em programas de televisão chamados This Morning e The Jeremy Carlisle Show e foi rotulado pelos jornais nacionais como o maior parasita da Grã-Bretanha. Mas A mídia apelidou-o de Mick sem vergonha. Acho que ele sempre foi muito consciente de relações públicas e de sua imagem e do que ele queria retratar. Você acredita que está sendo tratado injustamente por... A mídia? Estou sendo tratado injustamente pela mídia. Ele fez... Não. Sequer tentou se ver como os outros o viam. Você está indo para criticar minha família, amigo e meus filhos. Eu vou te criticar o quanto eu quiser. Me desculpe quando eu... porque... Tudo o que importava era Mick Philpott. Mick adorava absolutamente a atenção. Ele adorava ser uma pequena celebridade por ter aparecido no This Morning e The Jeremy Carlisle Show, curtindo toda a atenção que isso lhe trazia. Embora fosse julgado negativamente por muitos, este homem adorava a atenção que recebia. Ele se sentia como uma celebridade local e de certa forma era, mas obviamente pelos motivos errados.
Em 2007, Mick apareceu em um documentário chamado Anne Widdecombe contra a cultura de benefícios, onde a ex-ministra conservadora Anne Widdecombe passou uma semana inteira com a família Philpott para tentar fazer Mick mudar seu estilo de vida de benefícios. Nessa semana, Anne Widdecombe tentou ajudar Mick Philpott a encontrar um emprego adequado para que ele não precisasse depender tanto de benefícios, o que obviamente seria difícil devido ao seu histórico criminal anterior. Surpreendentemente, Anne conseguiu encontrar empregos gratuitos para Mick, um dos quais era em uma empresa de fabricação de barris. No entanto, Mick não apareceu no seu primeiro dia de trabalho e, portanto, o emprego não deu certo. Esta é minha esposa Maraide. Olá, Maraide. Isso vai parecer estranho, esta é minha segunda esposa, Lisa. Olá, Lisa. Como você tem 2 esposas? Eles não permitem isso neste país. Bem, não, mas eu as considero como 2 esposas. Entendi. Se o país não gosta, é duro. A atitude dele em relação às mulheres era de total desprezo. Ele sempre se referia às mulheres como vadia. Vadia isso, vadia aquilo. Toda vadia por aí que tem filhos. Qual é a expressão que você acabou de usar? É isso que eu vou usar. Toda mulher. É assim que você descreve as senhoras? Estas são as minhas senhoras. Ah, mas todas as outras são vadias. Por que você não fecha a boca e me deixa falar? Ele obviamente considerava as mulheres como servas para seus propósitos. Pegue um... emprego. Estou cuidando dos meus filhos. Arrume um emprego. Escute. Isso mostra o que é um... Vadia você é, não é? Consiga... um emprego. Inútil você é. Sim. Você é como... Presto. Fale com aquilo. Porque você não vale a pena. A extensão. Houve momentos em que recuei, momentos em que me afastei dele. Você é um covarde. Vamos fazer como num covarde, vadia. Vamos nos mover logo. Ele simplesmente não queria trabalhar. Ele gostava do fato de poder viver de benefícios, viver às custas de seus filhos, e ele só queria ficar em casa. Ele não queria ir trabalhar. Só quero deixar claro novamente, não estou julgando pais que são pais em tempo integral. Minha mãe era uma mãe em tempo integral. Estou apenas julgando este homem porque, como eu disse antes, ele estava apenas tendo filhos para que pudesse obter dinheiro deles. Esse era seu único propósito. Então, eu realmente espero ter deixado claro que não estou julgando ninguém que tem benefícios, vive de benefícios, ou é um pai ou mãe em tempo integral. Eu realmente quero deixar isso claro. No total, Mick Philpott era pai de 17 filhos diferentes, todos de várias mulheres diferentes também, e muitos desses filhos ele não via. No final, os Philpotts tiveram seu pedido de uma casa conselho maior negado e, portanto, foram forçados a ficar na 18 Victory Road, uma casa de 3 quartos que, para ser justo, estava realmente apertada para todos na casa. Como mencionei, 11 crianças moravam nesta casa de 3 quartos, então estava muito apertado. E então, como eu disse anteriormente, em fevereiro de 2012, Lisa Willis, a amante de Mick, decidiu deixar o relacionamento, deixar a casa da família e levar seus 5 filhos com ela. No entanto, como você pode imaginar, isso deixou Mick muito bravo. Mick odiava Lisa por ter abandonado ele. Ele estava tão acostumado a controlar a mulher em sua vida, e agora o fato de que essa mulher estava o abandonando, ele odiava isso. Como eu disse, isso o deixou muito bravo. Ele era o tomador de decisões da casa e não estava acostumado a outra pessoa assumir o controle. Como dito anteriormente no vídeo, isso resultou em uma batalha pela guarda entre Mick e Lisa. Mick queria a guarda total de seus filhos com Lisa e, portanto, eles deveriam realmente comparecer a uma audiência de custódia no dia do incêndio, em 11 de maio de 2012. Ok, agora que te dei essa informação sobre Mick e seu histórico, vamos retomar de onde paramos no caso. Mick e Mairead Philpott foram presos sob suspeita de assassinato de seus 6 filhos em 28 de maio de 2012 e acusados de 6 contagens de assassinato no dia seguinte. A prisão de Mick e Mairead motivou as pessoas a se manifestarem e expressarem suas preocupações sobre o possível envolvimento do casal no incêndio. Neste ponto, a polícia não tinha evidências físicas concretas para ligar Mick e Mairead ao crime, mas a maneira como eles estavam agindo levantou suspeitas. Como mencionei, eles agiam de maneira muito suspeita. Eles não pareciam 2 pais que acabaram de perder 6 filhos em um incêndio. Apesar das gravações de Mick e Mairead no quarto do hotel quase confirmarem seu envolvimento no incêndio, a polícia ainda necessitava de evidências forenses para afirmar definitivamente sua participação. E no dia 5 de novembro de 2012, um homem de 49 anos e outro de 45 anos também foram presos neste caso sob suspeita de assassinato. Um dos homens foi libertado sem acusação, então seu nome é desconhecido. Não se sabe por que a polícia suspeitou de seu envolvimento no incêndio. O outro homem, 45 anos, já havia sido preso por este crime em junho, um mês após o incidente.
Acredito que Paul Mosley era amigo de Mick Philpott e a polícia acredita que ele também estava envolvido no incêndio. Ok, então neste ponto acreditava-se que Mick Philpott provavelmente havia planejado incendiar sua casa, por qual motivo eles não estavam totalmente certos. No entanto, eles precisavam de Paul Mosley para ajudar com este plano. E acredita-se que Mairead Philpott realizou um ato sexual em Paul Mosley para que ele concordasse com o plano? Como mencionado neste vídeo, a polícia decidiu grampear o quarto de hotel dos Philpott dias após o incêndio e uma das vozes ouvidas nas gravações é de Paul Mosley, de 45 anos. Ele visitou o casal no quarto do hotel e também é ouvido discutindo o incêndio com Mick e Mairead. Em parte das gravações não divulgadas ao público, supostamente é possível ouvir atividade sexual entre Paul Mosley, Mick Philpott e Mairead. Acredita-se, no entanto, pelo que é ouvido nessas fitas, que Mick Philpott realmente persuadiu sua esposa Mairead a realizar atos sexuais em Paul Mosley para tentar mantê-lo ao seu lado. Após o ato sexual, Mick é ouvido na fita dizendo para Mairead que está orgulhoso dela por ter feito algo que não queria. Além disso, a namorada do sobrinho de Paul Mosley realmente veio a público para dizer à polícia que ouviu Paul Mosley ensaiando seu e o plano de Mick para incendiar a casa. No entanto, apesar de tudo isso, a polícia teve que libertar Paul Mosley sob fiança porque, mesmo convictos de seu envolvimento com o incêndio, não tinham prova concreta disso. Obviamente, eles tinham as gravações em fita de Paul Mosley. No entanto, ele não disse explicitamente nada nessas fitas que confirmaria 100% que ele estava envolvido com o incêndio. E, como eu disse, a polícia não teve outra opção senão libertar Paul Mosley, de 45 anos, sob fiança. Após o incêndio, as roupas que Paul Mosley, Mick Philpott e Mairead Philpott estavam usando naquela noite foram todas levadas pela polícia para serem testadas forensemente e levou meses para os cientistas forenses examinarem completamente essas roupas. No entanto, quando o fizeram, isso forneceu à polícia a prova de que precisavam para afirmar 100% que não apenas Mick e Mairead tinham algo a ver com o incêndio, mas também Paul Mosley. Em cada peça de roupa deles, ou seja, de Mick, Mairead e Paul, a perícia encontrou vestígios de gasolina e quando esse vestígio de gasolina foi testado contra a gasolina que foi usada para começar o incêndio, era a mesma gasolina exata. Com evidências suficientes, a polícia acusou Paul Mosley, de 45 anos, Mick e Mairead Philpott, de 6 contagens de assassinato. E neste ponto, a polícia começou a juntar o que eles acreditam que foi a versão dos eventos daquela noite. Michael e Marie disseram que adormeceram abraçados na cama após assistir televisão e acordaram com o alarme. Ao ouvir o alarme, eles disseram que passaram pela cozinha e abriram a porta para a sala, mas o que fizeram quando viram o fogo levantou questões para a polícia. De acordo com seus próprios relatos, eles encontraram o fogo, viraram-se e passaram pela cozinha, passando por 2 extintores de incêndio, uma pia com água. Eles não fizeram nada para realmente olhar o fogo e decidir se podiam combatê-lo, se podiam apagá-lo, se podiam resgatar as crianças. O incêndio, iniciado com gasolina, se alastrou sem controle, espalhando fumaça para os quartos onde as crianças dormiam. Acredita-se que Mick Philpott elaborou o plano de incendiar sua própria casa, 18 Victory Road, primeiro para tentar conseguir uma casa maior do concelho, mas principalmente para incriminar sua ex-amante Lisa Willis, que o abandonou. Como mencionei neste vídeo, Mick odiava Lisa por tê-lo abandonado. Ele não estava acostumado a não ser o controlador na relação. Ele estava habituado a controlar essa mulher e agora o fato dela tê-lo deixado, ele odiava isso, como eu disse. E então, ele elaborou esse plano para incriminar Lisa por incêndio criminoso, por atear fogo à sua casa no dia 11 de maio de 2012, que por acaso era o mesmo dia da audiência de custódia de Lisa e Mick. Agora, aparentemente por coincidência, isso começou nas primeiras horas da manhã, antes de todos eles terem que comparecer ao tribunal. Agora, eu posso ser cínico a respeito disso, mas é muita coincidência para mim que esse incêndio ocorra na manhã em que todos eles vão ao tribunal para uma audiência familiar. Acreditamos que o plano de Michael era ir ao tribunal naquele dia, tendo desacreditado Lisa. E no mesmo cenário, ele realmente se fez parecer um herói e uma vítima ao mesmo tempo, e acreditava que isso alcançaria seu objetivo de recuperar as crianças. E se você se lembra, isso funcionou por um breve período. Lisa foi presa no mesmo dia do incêndio. No entanto, obviamente, ela tinha um álibi muito sólido e foi libertada mais tarde.
A polícia teorizou que, na noite do incêndio, Paul Mosley foi quem realmente o iniciou. Ele foi quem jogou gasolina pela caixa de correio e jogou o fósforo, enquanto Mick e My Reed estavam dormindo na varanda. Apesar de originalmente acusados de 6 contagens de assassinato, Mick e My Reed tiveram as acusações alteradas para homicídio culposo, pois acredita-se que não pretendiam matar seus filhos, apenas incendiar a casa e incriminar Lisa. Eles não pretendiam realmente matar seus filhos. Eles realmente planejaram resgatar as crianças, planejaram ser os heróis neste caso. No entanto, subestimaram muito a rapidez com que o fogo se espalharia. Mas as crianças teriam sido deixadas inconscientes e mortas em minutos após a fumaça tóxica chegar ao andar de cima, e então eles nem teriam tido a chance de salvá-las. Não tenho certeza do que Paul Mosley ganhou com esse plano. Eu não sei o que Mick ofereceu a ele. Não sei se era por dinheiro ou só sexo com sua esposa Mairead, mas ela não disse não para Mick. Ela não recusou este plano, mesmo sabendo que seus 6 filhos estariam dentro desta casa quando alguém jogasse um fósforo dentro dela. Ela não disse não porque era Mick. Ela faria o que ele quisesse, sempre concordando, mesmo quando significava a vida e morte de seus filhos. Ela sempre faria o que Mick queria. E apesar de todas as evidências encontradas contra todos os 3, Mick, Mairead e Paul Mosley, todos os 3 se declararam inocentes de homicídio culposo. Eles negavam envolvimento com o incêndio, então um julgamento foi marcado para fevereiro de 2013. Enquanto Mick Philpott estava detido aguardando seu julgamento, ele realmente estava escrevendo cartas para um de seus antigos amigos, Mick Russell, e nessas cartas Mick Philpott não mostrava absolutamente nenhum remorso pela morte de seus filhos e ainda mantinha sua inocência. Mas, inacreditavelmente, nessas cartas que ele estava escrevendo enquanto estava detido aguardando seu julgamento, ele estava contando ao seu amigo Mick Russell sobre todas as coisas que ele queria fazer sexualmente com Mairead quando ambos saíssem da prisão. Este homem estava detido aguardando seu julgamento porque estava sendo acusado de homicídio culposo de seus 6 filhos e estava escrevendo cartas sobre sexo, escrevendo cartas para seu amigo, descrevendo o que ele iria fazer com Mairead quando saíssem da prisão. E se esse fato por si só não mostra quão distorcida e repugnante era a mente deste homem, eu não sei o que mostra. Em fevereiro de 2013, o julgamento dos Philpotts e de Paul Mosley começa no Tribunal da Coroa de Nottingham. Durante o julgamento, o júri foi apresentado a todas as evidências contra os 3 réus, como as gravações secretas no quarto do hotel, a análise da coletiva de imprensa por especialistas em linguagem corporal, as evidências forenses de gasolina encontrada em suas roupas. Porém, várias testemunhas também subiram ao banco para depor neste caso. A primeira sendo Lisa Welles, a pessoa que Mick tentou incriminar pelo incêndio. Lisa subiu ao banco e descreveu todos os tipos de abuso que sofreu nas mãos de Mick Philpott. Ela afirmou que Mick a espancou de 5 a 10 vezes nas pernas, costas e braços, depois que ele questionou a identidade do pai de seu filho, Jordan. E assim como Lisa, 2 ex-amantes de Mick Philpott também subiram ao banco. Elas também descreveram a violência e abuso que sofreram durante o relacionamento com Mick. Uma dessas mulheres contou ao tribunal que, em uma ocasião, Mick a prendeu no chão e a aterrorizou. Um vizinho dos Philpott, chamado Adam Taylor, também afirmou ao tribunal que, nos dias após o incêndio, Mick Philpott agia exatamente da mesma forma, como se não tivesse acabado de perder 6 filhos de maneira tão trágica. Os outros vizinhos, Darren e Jamie Butler, que na verdade tentaram tirar as crianças da casa naquela noite, também prestaram depoimento em tribunal e descreveram o comportamento de Mick e Mairead na noite do incêndio. Eles relataram que Mick e Mairead não fizeram nada, apesar de 6 de seus filhos estarem dentro da casa em chamas. Eles apenas observavam a casa queimar sem fazer nada. No julgamento, Mick e Mairead decidiram apresentar evidências e depor como testemunhas. Mick Philpott alegou em tribunal que a gasolina em suas roupas era do seu cortador de grama, o que foi comprovado como falso, pois a gasolina do cortador não era a mesma usada para iniciar o incêndio, enquanto a gasolina em suas roupas era exatamente a mesma usada para iniciar o fogo. Ao subir ao banco dos réus, Mairead afirmou não ter ideia do motivo de haver gasolina em suas leggings. Paul Mosley, por outro lado, foi o único dos 3 a recusar-se a falar e exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Após a apresentação de todas as evidências, o júri deliberou por alguns dias, porém, no dia 2 de abril de 2013,
Mick Philpott, Myred Philpott e Paul Mosley foram todos considerados culpados pelo homicídio culposo de Dwayne, Jade, John, Jack, Jesse e Jaden Philpott. Paul Mosley e Myred Philpott foram ambos condenados a 17 anos de prisão cada um, dos quais ambos cumprirão pelo menos metade de suas penas. E Mick Philpott foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 15 anos, o que pessoalmente eu acho que eles todos saíram muito levemente. Paul Myred, como eu disse, receberam 17 anos e cumprirão pelo menos metade dessa pena, que era metade de 17. Então, o mais cedo que eles poderiam ser libertados é 8 anos em suas penas, o que eu sinto muito, 8 anos pela morte de 6 crianças, e Mick Philpott, que, como eu disse, elaborou todo esse plano, teve um mínimo de 15 anos, então, depois de 15 anos, esse homem poderia ser libertado da prisão, e isso é praticamente tudo sobre este caso. Este caso é tão longo e você pode ter notado que eu realmente filmei este caso ao longo de 2 dias. Eu filmei este vídeo ontem à noite e esta noite. Eu simplesmente não consegui fazer tudo de uma vez porque, primeiro, eu só tenho uma bateria de câmera, então tive que carregá-la, e segundo, estou muito cansada. Espero que tenha gostado deste caso. Acredito que este vídeo terá de 50 minutos a 1 hora de duração, mas não tenho certeza. Acho que provavelmente será por aí. Definitivamente será o vídeo de crime real mais longo que já passou no meu canal até agora. Como mencionei no começo do vídeo, venho pesquisando este caso por 2 meses, mas tive que adiar repetidamente devido a outros casos e colaborações prioritárias. Mas estou tão feliz por finalmente ter conseguido publicá-lo para vocês. Eu trabalhei tão duro neste vídeo nos últimos meses, então estou muito feliz por finalmente ter conseguido sentar e filmá-lo e publicá-lo. Se você gostou deste caso, por favor, dê um like no vídeo e se inscreva no meu canal, se ainda não o fez. Outra coisa que eu só queria dizer é que agora também tenho um formulário criado por Joshua Miles para solicitar um caso. Para solicitar um caso, acesse o link disponível na descrição. Lá você poderá fazer o pedido. Você também pode solicitar casos nos comentários dos meus vídeos, mas fazer isso pelo formulário facilita para mim, pois mantém todas as solicitações em um só lugar. É isso que eu tinha a dizer. Estou realmente cansada, então muito obrigada por assistir. Nos veremos novamente em breve para outro mistério com Molly. Tchau, pessoal!